Juliana acreditava ter encontrado o homem perfeito. Ela e Rafael namoravam havia 3 anos e já falavam sobre casamento. Ele era carinhoso, presente e sempre fazia questão de demonstrar amor. Por isso, quando começou a notar mudanças estranhas em seu comportamento, tentou ignorar. Porém, numa noite, enquanto esperava uma mensagem dele, viu uma foto nas redes sociais que fez seu coração parar por alguns segundos. Rafael estava com outra mulher. A foto mostrava Rafael sentado em uma cafeteria ao lado da desconhecida. Os dois sorriam enquanto conversavam. Nada parecia romântico, mas Juliana não conseguiu controlar os pensamentos. Quando perguntou sobre o assunto, ele respondeu rapidamente que era apenas uma reunião importante. A explicação parecia simples, porém algo dentro dela insistia que existia mais naquela história. Pela primeira vez, a confiança começou a desaparecer. Nos dias seguintes, Juliana passou a observar tudo. Rafael respondia mensagens mais devagar, atendia algumas ligações longe dela e parecia distraído durante os encontros. Cada pequeno detalhe aumentava suas suspeitas. Ela queria acreditar nele, mas a dúvida crescia diariamente. Quanto mais tentava afastar os pensamentos negativos, mais imaginava que estava sendo enganada por alguém que amava profundamente. Uma semana depois, Juliana recebeu uma mensagem anônima. O texto continha apenas uma fotografia e uma frase. Na imagem, Rafael aparecia entrando em um restaurante ao lado da mesma mulher. A legenda dizia: "Você merece saber a verdade." Juliana sentiu o estômago revirar. Aquilo parecia confirmar todos os seus medos. Mesmo sem provas concretas, começou a acreditar que o namorado estava vivendo uma segunda relação. Tomada pela mágoa, Juliana decidiu não confrontar Rafael imediatamente. Em vez disso, começou a se afastar emocionalmente. Foi nesse período que voltou a conversar com Marcelo, um antigo colega da faculdade. Ele sempre a tratou com carinho e parecia disposto a ouvi-la. Enquanto sua relação com Rafael se enchia de dúvidas, a amizade com Marcelo crescia cada vez mais. E isso mudaria tudo. Marcelo tornou-se uma presença constante na vida de Juliana. Sempre que ela precisava desabafar, ele estava disponível para ouvir. Enquanto isso, Rafael continuava agindo de forma estranha aos seus olhos. As mensagens anônimas também não paravam de chegar. Cada nova foto reforçava na ideia de que ele escondia algo importante. Aos poucos, Juliana passou a acreditar que o relacionamento já estava destruído, mesmo sem ter uma confirmação real. Certa noite, após uma discussão com Rafael, Juliana saiu chorando e ligou para Marcelo. Ele a encontrou em uma praça próxima e ficou ao seu lado por horas. Durante a conversa, ela confessou todas as suas inseguranças e medos. Marcelo a consolou e disse que ninguém merecia viver desconfiando da pessoa amada. Naquele momento de fragilidade, Juliana sentiu algo que não esperava sentir por outra pessoa. Nas semanas seguintes, a proximidade entre os dois aumentou. Marcelo enviava mensagens carinhosas, fazia surpresas e parecia compreendê-la melhor do que ninguém. Juliana sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas continuava convencida de que Rafael já a havia traído primeiro. Para ela, o relacionamento parecia apenas uma formalidade que ainda não havia terminado oficialmente. Em uma noite especialmente difícil, Marcelo a convidou para jantar. O encontro começou como uma conversa comum, mas terminou de forma diferente. Quando se despediam, ele segurou sua mão e a beijou. Juliana hesitou por alguns segundos, porém não se afastou. Movida pela raiva, pela mágoa e pelas dúvidas acumuladas durante meses, ela correspondeu ao beijo. Naquele instante, traiu Rafael. Ao voltar para casa, Juliana não conseguiu dormir. Apesar de acreditar que Rafael a havia enganado, sentia um peso enorme na consciência. Pela primeira vez, percebeu que tinha tomado uma decisão baseada apenas em suspeitas. Ainda assim, tentou convencer a si mesma de que estava apenas reagindo a uma traição que já existia. Mas no fundo sabia que ainda não possuía nenhuma prova concreta. Nos dias seguintes, Juliana evitou olhar Rafael nos olhos. A culpa crescia a cada conversa e a cada gesto de carinho que ele demonstrava. Enquanto isso, Marcelo acreditava que eles finalmente poderiam ficar juntos. Porém, Juliana não sentia felicidade. Em vez disso, carregava uma sensação constante de arrependimento. Pela primeira vez, começou a questionar se realmente havia sido traída ou se permitiu que o medo falasse mais alto que a razão. Determinada a descobrir a verdade, Juliana decidiu seguir Rafael depois do trabalho. Horas depois, viu o namorado entrar em uma sala comercial ao lado da mulher das fotografias. Com o coração acelerado, esperou do lado de fora. Quando eles saíram, não houve abraços, beijos ou qualquer demonstração romântica. Mesmo assim, ela continuou observando. Precisava entender o que realmente estava acontecendo. Pouco depois, a mulher entrou em um carro onde um homem e 2 crianças a aguardavam. Rafael seguiu sozinho para casa. Juliana ficou confusa. Aquela cena não combinava com a história que imaginou durante meses. Na manhã seguinte, decidiu investigar mais profundamente.
Foi então que descobriu que a mulher era sócia de um novo projeto profissional que Rafael mantinha em segredo. Quando finalmente confrontou Rafael, ele revelou toda a verdade. Estava trabalhando havia meses em um negócio próprio e queria fazer uma surpresa para os dois. O projeto tinha como objetivo melhorar suas condições financeiras, antes do pedido de casamento que planejava fazer. As reuniões, mensagens e encontros eram apenas parte do trabalho. Ao ouvir aquilo, Juliana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Com lágrimas nos olhos, Juliana percebeu que todas as suspeitas estavam erradas. Rafael nunca a traiu. As fotografias haviam sido enviadas por alguém que queria criar problemas entre eles. O pior era que ela já havia cometido um erro irreversível. Enquanto Rafael falava sobre o futuro que sonhava construir ao lado dela, Juliana sabia que carregava um segredo capaz de destruir tudo em poucos segundos. Naquela noite, Juliana quase contou tudo. Várias vezes abriu a boca para confessar o beijo com Marcelo, mas o medo a impediu. Rafael falava animado sobre os planos para o futuro, enquanto ela sentia a culpa aumentar a cada minuto. Quanto mais via o carinho e a sinceridade dele, mais difícil ficava esconder a verdade. Pela primeira vez, percebeu que o maior erro daquela história não era uma suposta traição. Era a falta de confiança. Nos dias seguintes, Juliana se afastou de Marcelo. Ela explicou que precisava colocar a própria vida em ordem antes de tomar qualquer decisão. Marcelo ficou decepcionado, mas respeitou seu pedido. Enquanto isso, Rafael continuava preparando a surpresa que havia planejado durante meses. Cada gesto dele fazia Juliana se sentir pior. O segredo que carregava parecia pesado demais para continuar escondido por muito mais tempo. Uma semana depois, Rafael organizou um jantar especial. Durante a noite, falou sobre os sonhos que desejava realizar ao lado dela e agradeceu por todos os anos que passaram juntos. Juliana mal conseguia prestar atenção. Seu coração estava dividido entre o amor que sentia e o medo da reação que teria quando descobrisse toda a verdade. Ela sabia que aquele momento se aproximava rapidamente. Ao chegar em casa após o jantar, Juliana tomou uma decisão. Não queria construir um futuro baseado em mentiras. Na manhã seguinte, pediu para conversar com Rafael. Com lágrimas nos olhos, contou sobre as suspeitas, as mensagens anônimas, os encontros com Marcelo e o beijo que aconteceu. Cada palavra parecia mais difícil do que a anterior. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. Rafael permaneceu imóvel por alguns segundos. A dor em seu rosto era impossível de esconder. Ele disse que nunca imaginou que a falta de confiança pudesse levá-los àquela situação. Juliana tentou explicar seus medos e inseguranças, mas sabia que nada apagaria o que aconteceu. Antes de sair, Rafael disse apenas uma frase que partiu seu coração. Eu precisava da sua confiança mais do que da sua perfeição. Nos dias seguintes, Rafael não respondeu mensagens nem atendeu ligações. Juliana respeitou o espaço que ele pediu, mas a ausência dele parecia insuportável. Pela primeira vez, ela compreendeu o tamanho das consequências de suas escolhas. Não importava que tivesse agido movida por medo ou insegurança. O resultado era o mesmo. A confiança construída durante 3 anos havia sido quebrada em poucos segundos. 2 semanas depois, Rafael finalmente aceitou encontrá-la. Sentados em um banco de praça, conversaram por horas. Juliana assumiu toda a responsabilidade pelos próprios atos e não tentou justificar o que fez. Rafael ouviu em silêncio. Ele admitiu que ainda a amava, mas também confessou que a dor da traição era maior do que imaginava. Pela primeira vez, ambos foram completamente sinceros um com o outro. Antes de ir embora, Rafael revelou algo que Juliana não esperava. As mensagens anônimas tinham sido enviadas por um ex-funcionário da empresa que participava do novo projeto. O homem acreditava que prejudicar sua vida pessoal seria uma forma de vingança. Quando a verdade veio à tona, Juliana sentiu ainda mais arrependimento. Tudo começou por uma mentira criada por alguém que nem fazia parte da relação deles. Durante os meses seguintes, os dois permaneceram afastados. Juliana aproveitou esse período para refletir sobre seus erros e reconstruir a própria confiança. Rafael também precisou de tempo para lidar com a decepção. Apesar da distância, continuavam pensando um no outro. O amor ainda existia, mas ambos sabiam que apenas sentimentos não seriam suficientes para apagar o que aconteceu. 6 meses depois, Rafael procurou Juliana. Eles conversaram longamente sobre tudo o que viveram. A dor não havia desaparecido completamente, mas os dois entenderam que relacionamentos precisam de verdade, diálogo e confiança para sobreviver. Com o tempo, decidiram recomeçar devagar, sem promessas impossíveis. Juliana nunca esqueceu a lição que aprendeu. Às vezes, o maior erro não é ser enganado, mas agir como se uma suspeita fosse uma certeza. Fim. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e deixa o like.